A análise agora no Now à meia-noite com Afonso Moura. Boa noite e bem-vindo. Boa noite. Bom, já lá vamos à questão tanto da Ucrânia como do Irão, mas começamos por novidades no que diz respeito àquilo que foi o grande espetáculo de Bad Bunny no Super Bowl, porque se foram muitos aqueles que adoraram, há também aqueles que criticaram e, por exemplo, na rede social X, têm sido várias as críticas feitas. Exatamente, e é interessante nós vermos como na comunidade latina dentro dos Estados Unidos da América, depois aqui a percebermos, isto é de uma internauta que faz este tipo e ela coloca ali uma imagem que nós podemos constatar de facto naquela atuação de Bad Bunny e aqueles que atuaram com ele, e de facto é aquela ideia de representar esta mulher, a mulher latina, não é? Numa visão até que às vezes é caricatural, no mundo anglófono, como uma espécie de objeto sexual. E nós aqui vemos uma mulher que creio ser do Chile. Em alguma medida ela diz que isto não é uma boa representação. Aliás, nós podemos até fazer um paralelo aqui com a questão portuguesa. Muitas vezes representa-se também a mulher brasileira assim, não é? Como se a mulher brasileira fosse toda igual, como se fosse uma mulher muito fácil. E é algo que passou nesta atuação de Bad Bunny, e a comunidade latina tem na realidade aqui um corte, e é muito importante nós percebermos que Bad Bunny não cria um consenso nessa comunidade, que em alguma medida acaba por ser representada também por gente mais liberal e por gente mais conservadora, e eu acho que é importante não pensarmos que Bad Bunny é uma espécie de Deus para toda a comunidade latina, que também é muito diversa nos Estados Unidos da América, e existem tensões, por exemplo, entre os porto-ricanos e os mexicanos. A visão não é sempre a mesma. Falávamos aqui da questão daquilo que foi a atuação de Bad Bunny, e agora fazemos aqui um paralelismo entre um álbum de outro artista. Exatamente, é muito interessante nós aqui repararmos que Bad Bunny representa vários pontos da música latina. É o pop latino, mas aquela atuação especificamente, e nós vimos a palavra a um determinado momento, a palavra perreo, não é? No estádio. Isto é uma palavra que muitas vezes, quando não se conhece a língua espanhola, pode não se compreender perfeitamente o que é que ela é. A palavra deriva da palavra cão, em espanhol, perro, e na realidade aquela dança que nós vimos há pouco, de facto, cria uma união entre duas pessoas. Classicamente costumam ser um homem e uma mulher, mas numa lógica mais progressista pode também ser com pessoas do mesmo sexo, por exemplo, e de facto fazem isto que em espanhol se diz perrear, que seria perrear, traduzido para português. E nós aqui temos dois autores que Bad Bunny na atuação não mencionou, mas de facto o Bad Bunny, por exemplo, mencionou Daddy Yankee e também Tego Calderón. Aqui temos outros importantes cantores desta realidade do reggaeton, que são o Alexis e o Fido. E isto foi um álbum deles, nós podemos ver ali atrás, em baixo dos nomes, Perreologia, que eles costumam dizer que é a ciência que estuda o perreo. Como é óbvio, nós sabemos que este tipo de dança tem uma carga sexual extremamente forte, e é algo que nós não podemos descartar aqui. É muito interessante também perceber que Bad Bunny, em alguma medida, tenta também avançar uma agenda dentro da comunidade latina que é mais progressista. Aliás, até há uma música em grande medida concebida por ele, que é o Io Perreo Sola, que é uma pessoa que dança, logo esta dança do reggaeton, afinal é o reggaeton, não é o reggae, não confundir, são duas coisas distintas. E na realidade é algo que seria impossível se nós compreendermos isto classicamente. Agora, há de facto um grande choque para uma parte da comunidade anglófona norte-americana, e nós vemos também imagens que estão a circular durante a atuação, e eles ficam um bocado de boca aberta a olhar para isto e não percebem de facto esta cultura do perreo, que mais uma vez acaba muitas vezes por representar as mulheres da América Latina como mulheres fáceis ou mulheres só interessadas em sexo, sem qualquer tipo de capacidade intelectual. Bad Bunny está a tentar, creio eu, romper esse estereótipo, mas em alguma medida pode ter o efeito contrário, ou seja, ele pode reforçá-lo. É algo que nós devemos continuar a acompanhar, porque Bad Bunny, sem dúvida, vai continuar a dar cartas e é uma figura cada vez mais determinante para a comunidade latina nos Estados Unidos da América.
E para já também importa dizer que desde esta atuação não há notícias ainda de Bad Bunny e as redes sociais, por exemplo, todas as publicações foram apagadas, portanto haverá aqui também outra coisa que possamos abordar amanhã. Absolutamente. Olhando agora para o Médio Oriente, hoje já veio a público aquilo que foi o encontro entre Trump e Netanyahu ontem na Casa Branca. Sabe-se que a reunião durou cerca de 3 horas. J.D. Vance também já veio dizer alguma coisa sobre o assunto e referiu que a opção nuclear não é a única na mesa para a tensão no Irão. Está-se a referir então a que outras opções? Poderia ser a questão dos mísseis balísticos iranianos. É muito interessante nós vermos aqui que, tendo em conta aquilo que nos chega, e nós devemos ser sempre bastante cautos, porque, como é óbvio, isto pode fazer parte de uma artimanha para dar a mensagem ao Irão que as coisas não estão no caminho bélico. E, na realidade, depois, nós vimos o que é que aconteceu em 2025, no ano passado. Donald Trump disse que ia dar uns tais dias ao Irão e, antes do prazo acabar, atacou. Por isso nós temos que sempre ter isso em cima da mesa e ter noção disso. Mas aparentemente, naquilo que sabemos neste preciso momento, o projeto de Netanyahu falhou. Ou seja, Netanyahu acho que teve dificuldade de facto, e se calhar foi por isso que ele se reuniu com o Rubio antes de se reunir com Trump, ou seja, para tentar de facto avançar os seus peões. Rubio aparentemente manteve uma posição que foi a posição do presidente norte-americano. Ou seja, Rubio, contrariamente a Mike Pompeo, que é um sionista muito mais fulguroso do que o próprio Rubio, Pompeo conseguia estar mais perto de Netanyahu, Rubio não tanto. E é muito interessante nós repararmos aqui, dizem que Rubio está por trás, em alguma medida, daquela operação na Venezuela que capturou Nicolás Maduro e toda a questão cubana, não é? Aquela questão ali das Caraíbas. De facto, o Rubio, eu diria, tem a visão mais focalizada aí do que no Médio Oriente. E, pela questão do presidente Donald Trump, sempre em conjunto aqui com o seu vice-presidente J.D. Vance, tem uma visão que não é a visão de Benjamin Netanyahu. E, de facto, querem continuar a dar um espaço muito amplo à questão diplomática. Ou seja, nós tivemos várias comunicações que nos foram chegando que Israel ia pedir mão livre para atacar ou para operar militarmente em território iraniano e, aparentemente, isso depois saiu de cima da mesa. Ou seja, as pessoas já não estão a falar disso. É muito provável que os Estados Unidos da América, através da liderança de Trump, queiram equilibrar mais a realidade na região. É muito interessante porque na política interna norte-americana, por exemplo, muitas pessoas pensam que Kamala Harris iria ser um maior problema para Benjamin Netanyahu, porque ela é de esquerda, Netanyahu é de direita e assim. De facto, a minha análise contradiz essa realidade. Eu creio que Donald Trump, em alguma medida, cria mais problemas ao projeto sionista. Porquê? Exatamente porque Donald Trump não é um político clássico. Os políticos clássicos na América têm uma grande proximidade, desde os níveis mais baixos até à presidência, com os interesses israelitas. Muitas vezes, quer dizer, a geopolítica, nós temos que perceber as forças que de facto moldam o nosso mundo. É assim, Donald Trump não é um presidente anti-sionista, muito pelo contrário, mas o sionismo de Donald Trump não é o sionismo ao qual os dirigentes israelitas estão habituados. Ou seja, Donald Trump vai incrementar mais camadas, por exemplo, a camada negocial. Muitos apontam, Donald Trump tem esta diplomacia transacional, não é uma palavra que nós ouvimos bastantes vezes, e de facto, em alguma medida, isso acaba por ser verdade, e Trump vai inserindo aqui uma realidade com os seus parceiros muçulmanos na região que não é nada boa para a visão que Israel tem. Sempre pensarmos aqui no plano Oded-Inon, que remonta ao início dos anos 80 do século passado, e aquela lógica de grande Israel, não é? Israel que continua a expandir-se e Donald Trump deu a sua promessa aos países na região que ia tratar da questão palestiniana e da questão da Cisjordânia, e nós nunca nos podemos esquecer que, de facto, aquilo que está a acontecer na Cisjordânia, ou seja, a colonização israelita, a expropriação e o ataque às pessoas que lá habitam, não é, aos palestinianos, é algo muito sensível naquela região do globo. E Donald Trump
promete aos seus aliados árabes que vai tratar dessa questão. Ora, eles quando falam e dizem, bem, nós estamos a seguir o plano montado pelo presidente Trump. Ora, quando Netanyahu embate com esse plano, ele está a meter em causa a autoridade do presidente norte-americano. E Trump, como é óbvio, não gosta nada disso.